Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024. Este é o Bloco de Notas, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense. Comigo, Diego Amorim, excepcionalmente hoje numa versão gravada. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal do Correio Brasiliense, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar o link do programa de hoje para que outras pessoas conheçam o Bloco de Notas de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde. Hoje tem a alta do presidente Lula, que já chegou a Brasília, vindo de São Paulo, onde estava internado desde a semana passada. Vamos falar sobre a disparada do dólar, que não para de subir, e também sobre esses últimos dias, para não dizer últimas horas, de atividade legislativa em Brasília. Vem comigo, vamos começar as nossas anotações. Muito bem, a gente começa falando do dólar, esse assunto que tem movimentado o noticiário nos últimos dias. Como excepcionalmente hoje nós temos uma edição gravada, neste momento em que eu gravo o vídeo, para você que me acompanha no Bloco de Notas, o dólar está valendo R$ 6,11, falta pouco para fechar o pregão desta quinta-feira. Mas na máxima do dia, o dólar chegou a bater R$ 6,30, um novo recorde histórico do dólar, da moeda americana. Ainda com os investidores e o mercado preocupados com a desidratação do pacote de corte de gastos, que já foi aprovado em primeiro turno agora há pouco, na tarde desta quinta-feira, na Câmara dos Deputados. Falta uma votação em segundo turno, porque se trata de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para depois disso o projeto ser levado ao Senado Federal. Mais cedo, o deputado alagoano Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse que na Câmara hoje a gente resolve. Está resolvendo a vida do pacote de corte de gastos na Câmara e vai jogar a bucha para o Rodrigo Pacheco e para os senadores a partir de amanhã, sexta-feira. Pacheco que já disse que não descarta a possibilidade de convocar uma sessão extraordinária para o sábado, mas em tese amanhã é o último dia de atividade legislativa aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Já aprovaram nessa semana, nesse chamado esforço concentrado, a regulamentação da reforma tributária, que foi concluída, e também a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nada mais é do que o orçamento do ano que vem. Mas, diante da desidratação do pacote de corte de gastos, assim chamado pelo governo Lula, os investidores estão reagindo e, em razão disso, a gente tem um dólar que ainda está em alta nesta quinta-feira. Mais cedo também, o futuro presidente do Banco Central, que assumirá o posto em janeiro, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, concedeu uma entrevista coletiva e negou que haja um ataque especulativo do mercado em relação a esse aumento do dólar, sobretudo nesta semana. Isso porque representantes do governo Lula e da base governista no Congresso Nacional estavam atribuindo a esse chamado ataque especulativo a situação do dólar nesta semana. Vamos acompanhar como vai ser amanhã, sexta-feira, no Congresso Nacional, e eu trago as notícias atualizadas para você. Virando a página do nosso bloco de notas, hoje teve operação da Polícia Federal mirando assessores de 2 deputados federais pelo Rio de Janeiro, ambos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Carlos Jordi, que inclusive foi líder da oposição lá no Congresso, e o Sóstenes Cavalcante, que já foi líder da chamada bancada evangélica, a Frente Parlamentar Evangélica. Segundo a Polícia Federal, há desvio de recursos públicos destinados àquela chamada cota parlamentar, o chamado cotão. Os 2 deputados negam qualquer envolvimento nessas irregularidades. O Sóstenes disse que não tem nada a temer e que vai esclarecer o que tem de ser esclarecido. E o Carlos Jordi chamou essa operação de triste capítulo da nossa democracia relativa. Eles dizem que o fato de serem do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, de serem considerados bolsonaristas, assim chamados,
justificam, fazem com que eles sejam alvo da Polícia Federal. Mas fato é, eu já disse isso aqui outras vezes no bloco de notas com você que me acompanha diariamente, que essa cota parlamentar precisa ser revista. Cota parlamentar, minha gente, é uma dinheirama do nosso dinheiro, recurso público, a qual deputados e senadores têm direito e têm acesso semanalmente, diariamente, mensalmente, para gastarem com praticamente tudo que você imaginar. Até com selo de Correios. É verdade, não é ironia minha não. Eles podem comprar lá selos de Correios e apresentam as notas fiscais à Câmara e ao Senado, que restituem. E aí esse valor depende da unidade da federação, do estado ao qual esse parlamentar pertence. Mas o fato é que, em tese, esses reembolsos da cota parlamentar, do chamado cotão, só poderiam ser feitos no caso de serviços, de produtos com atividade direta, com ligação direta ao exercício parlamentar. E não é isso que acontece. Não estou entrando no juízo de valor aqui do caso do Sóstenes e do Carlos Jordi. A Polícia Federal acabou de fazer hoje essa operação. Vamos ter que acompanhar o desenrolar das investigações, mas colocando esses dois casos à parte hoje, mais uma vez eu digo que é necessário e importante rever a cota parlamentar. Depois ficam dizendo que não sabem de onde cortar gastos. Poderiam começar cortando da cota parlamentar. Vamos virar a página do nosso bloco de notas. Para a gente concluir o nosso bloco de notas com as principais anotações desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, eu, Diego Amorim, te conto que o presidente Lula já chegou a Brasília. Ele recebeu alta no dia de hoje, nesta quinta-feira, portanto, do seu médico pessoal, Dr. Roberto Calil Filho. O presidente Lula, que estava internado em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, mais especificamente, depois de ter passado por pelo menos 2, 3 procedimentos cirúrgicos, sendo o primeiro deles às pressas, numa madrugada, depois que o presidente sentiu fortes dores de cabeça. Ele estava com uma hemorragia intracraniana, ainda como consequência daquela queda semanas atrás no banheiro do Palácio da Alvorada. O presidente Lula fez exames na manhã de hoje, antes de ser liberado para voltar a Brasília, a capital federal, e esses exames mostraram que o presidente da República está bem, com a cognição perfeita, segundo a equipe médica. Esse exame fazia parte do protocolo pós-operatório e com a alta médica o presidente Lula pôde voltar a Brasília, onde retomará a sua agenda de trabalho presencialmente aqui na capital federal. Já as viagens internacionais vão ter que continuar sendo suspensas por um tempo indeterminado. A gente tem um trecho aí da explicação do médico Dr. Roberto Calil Filho nesta quinta-feira. Vamos acompanhar. Agora, o resultado foi o esperado ou ainda foi satisfatório? Satisfatório, ele está bem. Quais são os exames daqui para frente? Qual é a rotina daqui para frente para esse controle? A previsão é daqui a cerca de 10 dias a gente repetir o exame de imagem e aí isso aí vai ser. A previsão é que daqui mais ou menos a 10 dias a gente repita o exame de imagem lá em Brasília, no Sírio de Brasília mesmo, e faça o acompanhamento por lá. Quando o presidente deve passar Natal e Ano Novo lá em Brasília. As viagens estão liberadas, doutor? Quando é que o Lula vai poder? Já hoje. Hoje. Está liberado hoje. Internacionais depois. Mas ele sai daqui e vai para Brasília? Daqui direto para Brasília. Doutor, a semana em Brasília está tensa e o governo vai ter que negociar a liberação de projetos. Tudo isso o presidente vai poder se envolver normalmente nessa rotina? O presidente já está recebendo ministros em casa. Já recebeu aqui em São Paulo. O presidente já pode exercer as atividades, já está exercendo. Atividade física Tem um médico neurologista acompanhando ele ou a doutora? A doutora Ana vai coordenar todo o acompanhamento na Brasília. ele foi acompanhado também por uma fonoaudióloga. É rotina. E em relação ao exercício, a partir de quando ele pode voltar a fazer atividade Vamos esperar os próximos exames, e aos poucos ele vai ser liberado. Hoje foi só tomografia ou outros exames Só também? tomografia. O que significa um resultado satisfatório, doutor? Que simplesmente o hematoma não existe mais e é um controle tomográfico pós uma cirurgia desse porte. Muito bem, antes da gente finalizar o nosso bloco de notas desta quinta-feira, eu digo a você que a nova presidente do Superior Tribunal Militar, o STM, ela deu uma entrevista ao Portal UOL, tá aqui dado o devido crédito aos nossos colegas do Portal UOL,
dizendo que militares no governo deturpam a política. Ela, portanto, concorda com aqueles projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional e que impedem a participação de militares da ativa, sobretudo, na vida política, na vida partidária do país. Além disso, há também uma informação no jornal Estado de São Paulo, que eu trago aqui como destaque, porque mostra o lobby que juízes têm feito no Congresso Nacional para impedir, para barrar o fim daqueles chamados super salários, que são os salários pagos acima do teto constitucional no funcionalismo público. Repito, depois dizem que não sabem de onde cortar gastos. Cortar gastos é mais fácil do que parece na esfera pública, mas isso mexe com o privilégio de muita gente. A gente chega ao fim da nossa edição desta quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, do Bloco de Notas, comigo, Diego Amorim, somente aqui pelo Correio Brasiliense. Hoje, excepcionalmente, essa versão gravada, mas ainda com os trabalhos técnicos da equipe da TV Brasília, aqui na capital federal. Eu volto amanhã, sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, para juntos fazermos as principais anotações do dia. E o meu compromisso com você é sempre ser o mais didático e o mais leve possível, para que você realmente se sinta bem informado, bem informada da melhor maneira possível. Coragem, até amanhã. Tchau, tchau.